Tem a palavra o ministro de Estado-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Roberto Mangabeira Unger. Senhora ministra, senhores ministros, doutor Sergio, doutor Gessé, meus colegas, meus concidadãos, a Secretaria de Assuntos Estratégicos e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada existem para trabalhar na construção do nosso projeto de país. O IPEA e a SAI estão juntos por causa disto e para isto. O IPEA não é apenas para ajudar a definir um plano do governo que está momentaneamente no poder. O IPEA trabalha na definição do projeto de Estado do Brasil. Por outro lado, o IPEA não é uma instituição para-acadêmica, na qual cada um possa desenvolver a sua agenda autônoma de pesquisa. O IPEA não é uma universidade sem aulas. No IPEA não há liberdade de cátedra, mas há sim uma dialética de pontos de vista contrastantes, porque interessa ao Estado ampliar o debate para além do horizonte da discussão política estabelecida. Uma penumbra de imaginação do possível que aprofunde nosso entendimento do existente. Desta concepção da vocação do IPEA como assessoria do povo brasileiro na construção do projeto de Estado, resultam uma série de atributos essenciais à instituição. O primeiro e o mais importante é que se engaje na construção do projeto. Que aqui o conhecimento não seja um conhecimento meramente especulativo, mas um conhecimento disciplinado pelo imperativo do engajamento e do compromisso transformador. O segundo atributo é que haja coesão interna. O IPEA deve ser a principal casa de seus participantes. É por isto que nós estamos agora estatuindo novas regras para qualificar e limitar as sessões. É justo que o IPEA ajude todas as partes do Estado. Mas a nossa vida tem de ser, sobretudo, uma vida interna. E a primeira responsabilidade é a responsabilidade para com a nossa comunidade. É só mantendo esta coesão que conseguiremos desempenhar nossa tarefa. O terceiro atributo é que a perspectiva intelectual aqui, além de acomodar uma dialética de contrastes intelectuais, precisa ser multidisciplinar. Não é só análise econômica, mas todas as formas de entendimento social que têm de ser
mobilizadas para esta construção. E em todas nós precisamos insistir no requisito da imaginação estrutural, justamente aquilo que mais costuma faltar às ciências sociais contemporâneas. E o quarto atributo é que temos de aprofundar nosso debate interno à luz de uma concepção das alternativas no mundo. Há poucas alternativas aparentes. A humanidade vive hoje vergada sob o jugo de uma ditadura de não alternativas. Para derrubar esta ditadura, no interesse do povo brasileiro, nós queremos identificar em todo o mundo os experimentos institucionais mais promissores e usá-los para informar a nossa construção programática. O enfrentamento desta tarefa ocorre hoje no contexto de uma transição no IPEA. Eu agradeço o notável trabalho do Dr. Serguei Soares, que com extraordinária competência, lealdade e delicadeza conduziu o IPEA, assegurando a sua coesão. E dou as boas-vindas ao Dr. Gessé de Souza, um dos nós mais eminentes cientistas sociais, cujos trabalhos vêm ajudando a revelar o Brasil oculto a si mesmo. Esta transição tem lugar no momento em que o nosso país se aproxima de uma grande inflexão, de uma renovação de nossa estratégia nacional. Nas últimas décadas, nós seguimos uma estratégia com duas bases. Uma base foi a produção e exportação de commodities, de produtos primários, aproveitando as riquezas da natureza. E a outra base foi a popularização do acesso ao consumo. A renda popular aumentou, o crédito ao consumo foi ampliado, o Estado brasileiro desenhou uma série de iniciativas que resgataram milhões de brasileiros da pobreza extrema. Mas este modelo agora exauriu o seu potencial. Não serve mais como nosso caminho de avanço. Não é apenas porque o dinheiro fácil escasseou no mundo e porque os preços dos commodities baixaram e porque a economia chinesa desacelerou. É sobretudo porque esse modelo não conseguiu prover a nação dos instrumentos necessários para sua energia empreendedora e inovadora. Conviveu com a baixa produtividade em nossa economia. Se considerarmos esse sistema que construímos sem anestesia, nós poderíamos descrevê-lo pela combinação de três características. A primeira é que o Estado conseguiu manter nas altas e nas baixas do ciclo econômico um altíssimo nível de emprego.
deixando, porém, a grande maioria dos brasileiros empregados em serviços de baixíssima produtividade sem futuro. A segunda característica é que uma imensa energia empreendedora vindo de baixo na sociedade brasileira coexistiu e coexiste com o primitivismo produtivo, no qual continuam afundadas a grande maioria destes pequenos empreendimentos. E a terceira característica é que a abundância da natureza mascarou as fragilidades deste regime. Agora chegou ao fim. O recurso a políticas contracíclicas, ao keynesianismo vulgar, adiou o dia da conta e do castigo, mas acabou apenas por agravar o problema que agora temos de resolver. Agora sim precisa de um ajuste, mas precisamos compreender qual ajuste. Um ajuste que subordine o keynesianismo vulgar ao imperativo de realismo fiscal. Mas para que são os sacrifícios exigidos por este imperativo? Não é aquilo que pretende a doutrina da confiança financeira, que o ajuste é para ganhar a confiança financeira e a confiança financeira para trazer o investimento e o investimento para assegurar o crescimento. Isto nunca funcionou em qualquer lugar do mundo. Haja vista a Europa entregue hoje à estagnação e à austeridade ao mesmo tempo. O ajuste é necessário pela razão inversa, para não depender da confiança financeira, para que o Estado e o país não fiquem de joelhos diante dos interesses financeiros, para reafirmar o poder estratégico do Estado na construção de um novo projeto. E, portanto, este ajuste tem de ter uma segunda característica, que é a de subordinar os interesses do rentismo financeiro aos interesses do trabalho e da produção. E uma terceira característica, que é a de incorporar o Brasil na economia mundial, a serviço não do rentismo financeiro, mas do impulso produtivista. O ajuste não é uma agenda, é mera preliminar de uma agenda. Qual então é a agenda? A agenda há agora de enfatizar a produção e a oferta, e não mais apenas o consumo e a demanda. A diferença fundamental entre democratizar a economia do lado da demanda e democratizá-la do lado da oferta é a seguinte: a democratização do lado da demanda se pode fazer só com dinheiro. A democratização do lado da oferta exige transformação estrutural, inovação nas instituições, inclusive nas instituições que definem a economia de mercado. Não basta regular a economia de mercado, não basta atenuar as desigualdades geradas no mercado por políticas compensatórias de redistribuição. É preciso democratizar o mercado no seu conteúdo institucional para ampliar
as oportunidades econômicas e educativas. E, portanto, para dar braços, asas e olhos a este dinamismo humano que fervilha frustrado no nosso país. O novo projeto nacional é, portanto, um projeto produtivista e capacitador. Não é um nacional consumismo. É um produtivismo includente acompanhado por uma revolução na educação pública. Do lado das oportunidades econômicas, exige, em primeiro lugar, soerguer pelo menos uma parte daquela multidão de empreendimentos emergentes e trazê-los para mais perto da fronteira do vanguardismo tecnológico e organizacional. A segunda iniciativa do produtivismo includente tem a ver com as relações de produção e, portanto, também com as relações entre o capital e o trabalho. Em anos recentes, a informalidade diminuiu na economia brasileira, mas a precarização na economia formal aumentou. Hoje, uma parte crescente dos trabalhadores na economia formal se encontram em situações precarizadas, de trabalho terceirizado ou temporário ou autoemprego. Nós não podemos avançar apostando na precarização do trabalho, no aviltamento do salário e na desqualificação do trabalhador. Não podemos prosperar no Brasil como uma China com menos gente. Daí a necessidade de criar, ao lado das leis trabalhistas existentes, um segundo corpo de regras para governar este novo mundo de relações produtivas e resgatar os trabalhadores brasileiros de um futuro de precarização, de insegurança econômica radical. E o terceiro componente deste produtivismo includente é levantar as travas que inibem o impulso produtivista no Brasil. É ter regras, em vez de ter a confusão que ainda temos. Eu dou o exemplo da regularização ambiental, entre muitos outros. O que não se compreende no Brasil é que o problema não é a severidade das restrições ambientais. O problema é que, a rigor, nós não temos um direito ambiental. O nosso direito ambiental é um pseudo-direito, quase inteiramente processual, que concede poderes discricionários quase ilimitados a um elenco de pequenos déspotas administrativos, que juntos com os órgãos de controle organizam uma perseguição aos interesses da produção. E aí tudo na vida produtiva do país vira uma luta inconclusa entre preconceitos ideológicos contrastantes e interesses práticos opostos. Direito, criar direito substantivo para organizar a democratização do impulso produtivista no país. O outro lado deste projeto produtivista e capacitador é uma transformação radical no ensino público. Qual é o nosso ensino? É uma imitação degenerada do ensino francês do século XIX. Um enciclopedismo raso, vidrado em decoreba, em informação, em memória,
que é a negação de nossa natureza. O que é o Brasil? É uma grande anarquia criadora. E qual é o método de ensino que adotamos no nosso país? É uma camisa de força dogmática que faz guerra contra o que somos. Chegou a hora de tirar a camisa de força. Começa no ensino focado no essencial, nas capacitações analíticas, de entendimento verbal e raciocínio lógico. Repudiar o enciclopedismo, não para substituir a enciclopédia grande por uma enciclopédia pequena, mas para priorizar um ideal de aprofundamento seletivo. O que vale é profundidade, como palco para aquisição de capacitações analíticas, e organizar todo o ensino como uma sequência cumulativa de capacitações. Ao mesmo tempo, temos de enfrentar o problema das inibições precognitivas que a massa de alunos pobres enfrenta para aceder a essas capacitações analíticas. E, sobretudo, duas grandes capacitações de comportamento, que são as capacitações de disciplina e de cooperação. Organizar todo o ensino como um conjunto de redes e equipes e superar a combinação de individualismo e autoritarismo que caracteriza as nossas salas de aula. É, portanto, uma revolução nas capacitações e na consciência do povo brasileiro. Esta revolução exige como requisito a organização da cooperação federativa. Sem redesenhar o nosso federalismo e organizar a parceria do governo federal com os estados e os municípios, não conseguiremos produzir essa mudança. E esta reorientação exige, ao mesmo tempo, todo um conjunto de iniciativas destinadas a qualificar o professorado. A organização de uma carreira nacional de professor e de toda uma série de oportunidades para adquirir os instrumentos necessários para quem administrar este ensino analítico. As tecnologias podem nos ajudar a avançar mais rapidamente, mas não são uma solução mágica. A fecundidade delas depende da difusão de uma atitude experimentalista e do aprofundamento de práticas cooperativas. Isto não é um amontoado de ações tecnocráticas. Isto é uma visão revolucionária que tem de ser traduzida numa mobilização nacional, numa mística, num projeto de libertação do povo brasileiro, que nos restaurará a nós mesmos. Dr. Gessé, para que este projeto de Estado produtivista e capacitador não flutue num voluntarismo fantasioso, ele precisa ser ancorado num entendimento da realidade brasileira, das forças reais do país que o senhor tem estudado toda a sua vida. E, sobretudo, os seus estudos nos revelam o perfil da transformação social mais importante ocorrida no Brasil nas últimas décadas. Ao lado da classe média tradicional, surgiu uma pequena burguesia empreendedora mestiça, de milhões de brasileiros que lutam para abrir e manter pequenos negócios, que estudam à noite
que se filiam a novas associações e a novas igrejas e que instauram no país uma cultura de autoajuda e de iniciativa. Já estão no comando do imaginário popular. Atrás deles está um grupo ainda maior que temos chamados batalhadores, de milhões de trabalhadores ainda pobres, que já se converteram a esta cultura e a esta consciência. Brasileiros que mantêm 2 ou 3 empregos e que estão tentando seguir neste rumo. E atrás dos batalhadores está a maioria ainda pobre do povo brasileiro. Getúlio Vargas organizou uma revolução em meados do século passado, aliando o Estado aos setores organizados da economia. Hoje, a Revolução Brasileira é o Estado usar seus poderes e recursos para permitir à maioria seguir o caminho dessa vanguarda de emergentes. O atributo mais importante do nosso país é sua vitalidade. Uma vitalidade anárquica, assombrosa, quase cega e sem olhos. A vitalidade precisa de uma aliada. A aliada da vitalidade é a imaginação. Sobretudo a imaginação institucional. Aliada à imaginação, a vitalidade se converterá em grandeza. A tarefa do IPEA é ajudar o Estado a abrir este caminho e ajudar a nação a se descobrir. O IPEA vai agora para o centro do debate nacional e o Brasil se levantará.